eu tinha medo, porque eu estava vivendo num ambiente muito rajásico, né? Eu falei assim, ok, agora eu me lembrei, agora eu sei, eu tenho certeza, agora ficou claro, etc, etc. Mas o que acontece quando eu começo a ir trabalhar no restaurante todo dia, né? Um espaço super rajásico, né? Atividades intensas todo o tempo, você tendo que pensar os clientes e tudo aquilo que está acontecendo no restaurante, porque nos Estados Unidos você não pode vacilar, você faz um erro, os caras te queimam mesmo, né? Então tem que ser tudo perfeito, né? Então, principalmente um restaurante mais de categoria, como era o nosso, como é ainda o Basílico lá. Então eu pensava assim, se eu for para esse restaurante, de repente eu vou esquecer. Aí no início eu estava ali, né? Eu era o sommelier, principalmente dos vinhos, o dono do restaurante, contatando os meus clientes regulares, e dando bem-vindo e vinhos, sugerindo os vinhos e pulando de uma mesa para outra o tempo inteiro, né? Fazendo todo mundo se sentir especial, um trabalho horrível, horrível, horrível. Aí, e eu todo o tempo fazendo aquilo, e no fundo da minha mente, cadê o São Vito? Isso aí a gente estava falando disso hoje ou ontem, né? No fundo da minha mente, eu estou pensando assim, eu sou o C, eu sou o C, eu sou o livre, eu sou o livre. Esse vinho é bom. Então, você não consegue fazer as duas coisas, né? Você faz a sua sadhana até um certo ponto, aí depois, quando você sabe quem você é, você não precisa mais. Mas eu tinha medo de esquecer de novo. E aí passaram os dias, as semanas, eu fui ganhando mais e mais confiança, aí eu relaxei. Aí eu chegava lá, ia trabalhar numa sexta-feira, que o restaurante, né, enchia 2, 3 vezes, era uma loucura, quase desumana, né, tocar aquele restaurante, e eu esquecia completamente quem eu era, né? Para mim, eu era o garçom, o sommelier, o dono do restaurante, e fazendo tudo que eu estava fazendo, né? Eu tinha uma qualidade nova, diferente, né? De relacionamento com o meu meio ambiente total, muito mais despacionado, etc, etc. E eu desencanei de querer, né, ficar preocupado com isso, entendeu? Por quê? Porque o reconhecimento, ou o conhecimento, o autoconhecimento, era já claro, direto, imediato. Aí eu fui ganhando confidência e falei assim, que ótimo, eu posso esquecer, eu posso não me lembrar por 8 horas, aí quando a minha mente relaxa, o primeiro pensamento que eu sei, que belo ser livre, né? Que belo ser o ser. Então, para responder a sua pergunta, quando você reconhece quem você é, você não precisa mais ficar pensando, eu sou uma pessoa, eu sou uma mulher, eu sou isso, eu sou aquilo, entendeu? A gente não precisa te lembrar, eu sou um ser humano, eu sou um ser humano. Você precisa? Você lembra todo dia disso? Não, por quê? Porque a gente tem esse conhecimento bem estabelecido, né? Eu sou um ser humano, eu sou um ser humano, eu não sou um cachorro, eu não sou um cachorro. Não, ninguém precisa fazer isso. De repente, quando a gente é pequenininho, a gente tem que fazer isso. Nossos pais vão dizer, cachorro, cachorro, bebê, bebê, né? Não pode comer a comida do cachorro. Né? Entendeu? Então a gente está lidando com 2 ou 3 níveis de conhecimento aqui. O conhecimento intelectual, que é importantíssimo, informativo, tá? Que é o primeiro estágio. E esse processo é um processo que a gente tem que resolver todas as dúvidas, entendeu? Até que a gente está realmente, claramente convencido daquilo que as Escrituras dizem, e a gente sai, ok, agora eu sei, eu não tenho mais nenhuma dúvida, entendeu? Aí quando a gente menos espera essa visão, né, essa visão do Vedanta, ela se torna existencial. Você sabe, nossa, que coisa simples, como é que eu pude complicar tanto esse processo, né? É porque eu sinto assim, uns flashes, né? Sim. Flashes. Os vislumbres, né? E agora, como é que você sente? Mas eles não são... Aí a hora que vai trabalhar, que está ali no ambiente rajásico, você fica lembrando, né? Eu sou o ser, eu sou o ser. Você faz o que tem que fazer, mas numa relação mais dármica. Você vai ganhando confiança nesse conhecimento, na medida que você vai chegando sempre mais próximo desse conhecimento firme, sempre presente, né? Desse conhecimento direto. Dá para perceber que aquelas vásculas que vinham, assim, responde na hora.
responde isso, né? Já reaciona de tal forma. Aí você começa assim, parece que... É tudo muito simples. O mais difícil é transcender essas vacinas em referência ao seu marido. Essas são as mais difíceis. E vice-versa. Você que falou isso no primeiro dia, né? É um exemplo genérico. Um bom exemplo de quê? Um exemplo genérico. Genérico. Para todas as mulheres. Sou especificamente. No meu caso, o trabalho é mais... Você me falou que o trabalho é barra pesada às vezes, né? Eu também, eu conheço mesmo. Passei 10 anos lá com aquele restaurante, que eu não via a hora de me livrar daquele restaurante. Que karma, cara. Nossa, só de pensar que eu só abri o restaurante porque eu fiquei, como é que se diz? Stuck, isso. Não, stuck, estacionado, né? Porque eu fui para lá com a brilhante ideia de ser exportador e distribuidor de vinhos nos Estados Unidos. Aí quando eu cheguei lá, eu vi que a brincadeira não era simples e que eu estava... não tinha capital suficiente para competir e os bancos não davam crédito para uma pessoa nova. Aí, quando eu vi, eu tinha um depósito cheio de vinhos italianos, caros, etc., né? Algumas centenas de $1.000 o preço de custo. Eu falei assim, o que eu vou fazer agora? Porque fechar, tentei vender, eu estava bebendo muito, né? Passei um ano e meio tentando vender, não consegui vender e o estoque está caindo. Aí os clientes começam a perceber, esse cara vai falir. Aí quando eles começam a perceber que você vai falir, eles querem tudo a preço de banana. Então eu ia perder o valor do meu inventário, né? Aí eu comecei a conectar as coisas e falei, o único jeito aqui é abrir um restaurante para vender esse vinho. Olha que ideia brilhante. E realmente eu recuperei todo o meu capital, um preço inteiro, né, preço de mesa, né, que era um preço bem mais caro, mas fiquei preso a esse restaurante que quase acabou comigo, cara. Acabou comigo não, isso é ignorância, né? Quase que acabou com meu construção do Giva. No trabalho de carne e obra, você servia, né? Sim. Você serviu por 10 anos. Se eu servia no restaurante? Sim. Eu não conhecia o Karma Yoga, né? Eu era uma pessoa com certo carisma. Os clientes me vinham porque gostavam do serviço que eu, minha esposa e meu filho, né? Com energia boa, positiva, né? Ser muito serviçal, etc. Mas a gente não tinha noção do que era Karma Yoga. Mas mesmo sem saber o que era carne e yoga? Nós sempre fomos pessoas fundamentalmente boas e dármicas, né? Esse é o nosso background. Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Ande Guru Paramparam Ishvara Guratimati Murti Veda Vibhagine Vyomavda Vaptadyaya Dakshinamurtiya Namaha Sava Vedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satiguru Pranatoshmaham Om Shanti, Shanti, Shanti Om. Ok, o verso 22. Os professores serenos, virtuosos e iluminados que atravessaram o oceano do Sansara são como a primavera, pois trazem a vida nova aos investigadores. Tem uma pessoa do nosso grupo que escreveu uma mensagem linda, maravilhosa. Eu vou ver se eu leio para vocês sobre esse verso. Escreveu para mim, né? Dizendo, depois eu vou, no intervalo eu vou achar e vou ler para vocês. Os professores serenos, virtuosos e iluminados que atravessaram o oceano do Samsara são como a primavera, pois trazem vida nova aos investigadores, ajudando-os a conhecer a verdade de sua natureza, sem esperar por resultados. Imagina se o professor ficasse, né, preso aos resultados, né? Que nem depende dele, depende do trabalho dos alunos, né? Você apresenta as escrituras, os alunos têm que, sim, vou fazer o trabalho. Né? Como diz o James, as pessoas que fazem realmente trabalho você pode contar numa palma da mão. Né?
Então, os professores virtuosos atravessaram o oceano de Samsara, são como a primavera, pois trazem a vida nova, né? Trazem essa área de esperança, né? De vida nova aos buscadores, investigadores, ajudando-os a conhecer a verdade de sua natureza, sem esperar por resultados. É natural, né? Não, se o professor tiver apegado aos resultados, né? Ele quer, eu já iluminei, o Osho dizia nisso, né? Assim, não, eu quero iluminar mais pessoas do que qualquer outro mestre. Ele dizia, era tão arrogante e ambicioso, né? Ele falava às vezes isso. Não iluminou ninguém se tocou ali em torno a ele. Todo mundo numa outra viagem. Aqui o aluno empenha a sua fé e confiança no conhecimento do professor. Ele conhece o professor como alguém que não é mais afligido pela ignorância e que sem desejo de recompensa ajuda a libertar os outros da ignorância, sem esperar por resultados nenhum, né? Nem que os seus estudantes reconheçam ou conheçam o ser, ou nenhum outro resultado, ou nenhuma outra recompensa. O aluno compara o professor à primavera, quando a primavera traz vida e cor de volta, né? A terra estéril, né? O professor faz com que o broto do autoconhecimento cresça no terreno devastado pelo samsara. Lindo, né? Muito lindo esse verso e esse comentário. O verso 23. Uma vez aceito como estudante, um investigador qualificado pode relaxar à sombra da árvore da tradição do ensino do Vedanta, porque ela entende que o Vedanta é um meio válido e comprovado para alcançar a libertação. A gente tem esse slogan, ou aquele desenho do base do Vedanta. Como é que a gente chama isso? O base do Vedanta, o ônibus do Vedanta? O que é que a gente chamaria isso? É um slogan? Não? É uma caricatura? Uma caricatura. Uma caricatura, né? Uma caricatura desse verso, né? Que o ônibus do Vedanta, quando você chega no Vedanta, você relaxa, entendeu? Entra, senta, porque agora você chegou no Vedanta. O Vedanta, ele vai levar você à sua destinação, você pode simplesmente deixar de lado toda a sua aflição, porque o Vedanta é um meio de ensinamento comprovado, né, através de milhares de anos, etc, etc. Mas, naturalmente, entrar no ônibus, sentar e relaxar não significa simplesmente fazer nada, né? Porque somente o estudante pode remover a sua ignorância. Sim? Nessa caricatura, o professor é um motorista. O professor é motorista. Aí teve um amigo nosso lá que estava tendo um diálogo esses dias de o que você acha de eu que fico vendo esse professor, aquele outro professor, 100 professores. Você quer ficar fazendo baldeação de ônibus, a viagem fica mais complicada. Uma boa analogia, baldeação de ônibus. Ótimo. Uma outra analogia que outro dia eu falei com alguém é você vai num professor como se fosse numa clínica médica, ou num doutor. Ele vai dizer assim, olha, o tratamento aqui é medicina chinesa. Eu vou te dar esses medicamentos chineses, isso e aquilo. Aí você pega, vê ok, não, tudo bem, ok, gostei. Agora eu vou analisar a sua proposta. Aí você vai no doutor ayurvédico, né? Aí você analisa, alopático, aí você vai em todas as linhas possíveis, né? Holística, naturopático, etc, homeopático. Aí você chega em casa, você tem 8 propostas de cura e você não consegue se decidir. Entendeu? Você está doente terminal, você está lá assim. Então, o que eu vou fazer? Muito inteligentemente, né, o estudante ou a pessoa adoecida diz assim, eu sei o que eu vou fazer.
eu vou utilizar um pouquinho de medicamento de cada um desses tratamentos. Vou misturar um pouquinho disso, um pouquinho disso, um pouquinho disso, um pouquinho disso e vou ver se vai dar resultado. É naturalmente que não vai dar resultado, né? Então, quando a gente chega no Vedanta e a gente tem a capacidade intelectual de reconhecer, né, o Vedanta como um meio de conhecimento altamente sofisticado, extensivo, completo, elegante, bonito, né, se a gente tem a maturidade, né, de compreender que somente o conhecimento, né, resolve essa problemática humana, etc., aí a gente simplesmente senta, relaxa, para de ir nas outras clínicas médicas, né, verificar, para de ir na internet verificando esse professor, aquele professor, esse, ele disse isso, por que esse disse isso? Aí ele volta para mim e ele diz assim, tem uma contradição, porque esse diz isso, esse diz aquilo. Como é que a gente vai fazer para resolver isso, Roberto? Um bom filtro, estava falando com o Roberto, encontrar um filtro, né, em automático para, né, não precisar de lidar com toda essa problemática, né? Porque mesmo que a gente escreva tudo isso, né, são 5 páginas explicando, quem que lê? Ninguém lê. Tem outra uma coisa interessante da analogia do ônibus, que é o trajeto, né? Então, o ônibus tem o traçado dele, o percurso dele, e o professor, né, portador dos ensinamentos de Ishvara só pode estar traçado em um momento e lugar fazendo um traçado. Aí você está seguindo esse professor aqui que está num ensinamento, de repente está aqui no Viveka Chudamani, mas de repente você quer estar no Ativabora. Isso se for ainda dentro do mesmo bojo do Vedanta tradicional, né? Muitas vezes é neo-advaita. So we need to make up our minds, né? A gente precisa de tomar uma decisão. Se a gente quer, primeiro é saber se a gente quer realmente, né, o autoconhecimento e a libertação. É muito raro. Todos esses encontros, esse esforço de compartilhar esses ensinamentos, eu somente considero como plantando sementes, né? Algumas dessas sementes vão germinar e vão crescer numa grande árvore, né? O desejo ardente, sério, né? Comprometido, né? Então, o primeiro passo é saber se realmente a gente está comprometido com Vedanta, ou se a gente não está convencido ainda, né? Porque tem tanta gente no mundo espiritual oferecendo aquilo que eu falava com o Alex hoje, né? É um atalho. A gente chega para o Vedanta, a gente diz a verdade, tem que trabalhar, entendeu? A ignorância é profundamente arraigada, etc., vinculante. Então tem que fazer o trabalho. A gente coloca as coisas, né, em sua realidade, na perspectiva da realidade. É mais ou menos isso. Aí o cara começa, prova um pouquinho, diz assim, muito trabalho, né? Aí aquele tipo ali, aquele cara ali, aquele website, todo mundo oferecendo a iluminação por nada, né? Não precisa qualificação, não precisa de fazer nada, você simplesmente vem, né? Faz esses seminários, faz esses retiros espirituais, e que num dia desse vai rolar uma transmissão que vai resolver o seu problema, né? Então, a mente do Jiva diz assim, eu vou, antes de eu, né, realmente me comprometer com Vedanta, eu vou tentar todos os atalhos possíveis, né? Vou esgotar todas as propostas de atalho possível antes de arregaçar a manga da camisa e começar a fazer o trabalho. Aí a gente tem que respeitar e dizer, naturalmente, né? Go ahead and knock yourself out, né? Como a gente diz em inglês, knock yourself out. Go back to samsara. Eu chamo isso do samsara espiritual. E de guru em guru, em cerca de um objeto de experiência transcendental, místico, e aquilo que seja, entendeu? Como símbolo do ser. O estudante do Vedanta pode deixar de lado seus medos, pois encontrou o caminho para se liberar do samsara. Ele pode ter a certeza de que muitos seguiram esse caminho com sucesso e que o professor o guiará pelo caminho comprovado. É um caminho que... Tá ficando frio, né? Eu também.
Ah, parece que eu sabia, eu botei meu suéter aqui. Quando vem a chuva, esfria, depois... É interessante fazer a leitura também dos Vedas. É um complemento ou é irrelevante? Não, pode deixar aberto lá em cima, né? E lá embaixo. Aquela veneziana tem tudo. Agora fechou tudo, vou começar a suar daqui a 5 minutos. Você pensou também, né? Agora eu vou ficar suado mesmo. Então, os Vedas, né? Se você tem o impulso de estudar os Vedas é um trabalho, né? É um pré-requisito, digamos assim, né? Você passa pelos Vedas, aí depois você se torna um Karma Yogi e depois você entra nos Upanishads, né? Na parte conclusiva. Se você quiser, por curiosidade, né? Ir lá e ler, estudar o material védico, tem tantas coisas, né, que do ponto de vista esotérico, e todos aqueles rituais, e tanto desses outros tipos de assuntos, né, para os fazedores que querem alguma coisa nesse mundo, né, querem punha, né, punha físico, material, emocional, mental ou celestial, eles querem, né, agir para ganhar qualquer tipo de benefício. Se tiver impulso, mas eu acho que seria uma distração, entendeu? Melhor, se você estiver convencido do Vedanta, você permanecer com Karma Yoga e Jnana Yoga do Vedanta, né? Que é o... Creme de la crema. Crema de la crema. Mas o estudante deve integrar-se inteiramente, né, sistematicamente, dedicadamente ao ensino. Um compromisso parcial não terá resultado. Bad news, hein? Um compromisso só de 10% não dá resultado. Não, dá um pouquinho de resultado. Dá um pouquinho de resultado. Você vai criar um pouco de punya karma, etc. Vai amadurecer, crescer um pouco, entendeu? Aí na próxima vida vai ter um nascimento melhor, etc, etc. Né? Mas o estudante deve entregar-se inteiramente, né? Sistematicamente, dedicadamente, sinceramente, ao ensino. Um compromisso, né, parcial não terá resultado. O esforço correto requer que apliquemos as verdades do Vedanta em todas as áreas de nossas vidas, né? Qual é a diferença? Alguém me perguntou hoje, qual é a diferença de conhecer o Vedanta e ser autoconhecido, né? Autoconhecimento e conhecimento do Vedanta. Se eu estudar o Vedanta e souber todo o Vedanta, então eu tenho o autoconhecimento, porque eu estudei todo o Vedanta, né? Todo o material do Vedanta. Qual é a diferença entre o conhecimento do Vedanta e autoconhecimento? Né? Aqui está a resposta. Um compromisso parcial não terá resultado. O esforço correto requer que o estudante aplique os ensinamentos do Vedanta em todas as áreas de nossas vidas. Porque o Vedanta não é sobre o Vedanta. O Vedanta é sobre eu, o Jiva, né, que quero remover a minha própria ignorância. Então não basta estudar o Vedanta. Nós precisamos de contemplar e aplicar o Vedanta, viver o Vedanta em todas as áreas de nossas vidas, até que a gente realmente
remova ou neutralize essas vássanas auto-ignorantes que constantemente nos operam, nos governam, né? Então, há uma diferença clara. O que é a metodologia de ensino chamada Vedanta é um corpo de conhecimento, né? Como qualquer outro, que tem como objetivo revelar a real natureza do Jiva, né? Como eu já falei antes, é uma metodologia indireta no sentido de que o ser não pode ser produzido, né? Mas ele pode ser revelado através da remoção desses conceitos, né, equivocados que nós temos em referência à nossa real identidade. Então, indiretamente, através da remoção, mas o intelecto precisa ser convencido, né? Por isso a gente tem que analisar de novo todas essas lógicas apresentadas pelo Vedanta. O esforço correto requer uma aplicação constante das verdades, dos ensinamentos em todas as áreas de nossas vidas. Não podemos compartimentar, né? Esse é o ponto. Não podemos compartimentar o ensino e torná-lo um passatempo ocasional, ou um passatempo acadêmico, ou um passatempo intelectual, entendeu? Separar ele da minha vida emocional. Ah, não, eu sou vedantino, né? Quando eu estudo Vedanta, eu sou vedantino. Quando eu estou no mundo, né? Eu faço o que eu faço porque eu faço mesmo, né? Estava lembrando, acho que eu contei para vocês a história, né? Nos primeiros dias, do cara que ouvia dizer que se você for um Jnani, você transcende o corpo, de modo que você não é mais abalado pelas dores físicas. Eu contei essa história no outro dia? Não? Era um guru já bastante famoso, com a barba longuinha, né? Etc. Não, era escuro ainda, por isso que eu estou falando. Aí esse guru estava ali assim, aí ele tinha alguns discípulos já que, né, adoravam ele, etc. E ele teve um problema físico muito sério, que ele precisava de uma intervenção cirúrgica, né? E quando ele chegou lá, ele falou assim, não, eu sou um Jnani, não anestesia, nenhuma anestesia aqui, pode abrir tudo na minha frente mesmo. Né? Não, e todos os discípulos em volta lá, assim, não, fica tranquilo, é um Mahatma, ele já transcendeu o corpo, etc, etc. E o cara manda ver que não tem problema aqui, né? O cara pegou o bisturi, quando começou a abrir a perna do cara, o cara começou a chutar os médicos e todo mundo, né? Uma catarse emocional. Aí todo mundo falou assim, mas mestre, você disse que você era um Jnani, que você tinha... Aquelas coisas são todas, só servem para o livro, entendeu? A nível acadêmico, né? A verdade é que, porra, dói pra caramba. Não podemos compartimentar o ensino e torná-lo um passatempo ocasional e esperar que ele funcione, né? Não, tem que ser integrado em todas as áreas da nossa vida, né? E é melhor sempre tomar uma anestesia geral. A busca pelo autoconhecimento deve ser total, deve ser uma dedicação total. Deve ser o desejo dos desejos, meu desejo número 1, né? Quando número 1, de repente, vai acabar ficando como um único desejo. O professor mostrará ao aluno a sua verdadeira natureza, mas o aluno terá que seguir o curso prescrito de escuta, reflexão e contemplação. Escutar envolve deixar de lado as opiniões. A reflexão ou esclarecimento de dúvidas ocorre depois de termos escutado. A primeira fase é escutar, ouvir com a mente aberta. Sim, Rutinha, é tão raro que você levante a mão, então eu quero ouvir o que você tem a dizer. Eu ouvi uma mão assim, Rutinha, vai fazer pergunta, quero ouvir. O Ramana não costuma anestesia geral.
por que será? Não tem uma música que diz assim, por que será? Na Itália acho que tem uma. É. Ele era um Yanni, né? Ele já estava desencanado dessa história de corpo físico. É curioso isso. Quem é que estava perguntando? É o Kemal estava me dizendo. Estava perguntando esses últimos dias a história do Ramana, e eu citei o exemplo do Nisargadatta Maharaj. Perguntei se não era uma atitude adármica, né? Porque Dharma, cuidado do corpo, né? Ele está assinando Dharma, ele estava doente porque eu não quis cuidar do corpo dele. Exatamente. Então, o Kemal estava me dizendo isso, no sentido, por que ele, né, ele negligenciou o corpo, né, aquele extremo. Os doutores diziam ao Nisargadatta Maharaj, olha, você tem que parar de fumar bide. Para de fumar bide, você está com o pulmão já todo, né, intoxicado, etc, etc. Você vai acabar tendo um câncer de pulmão. O cara estava cheio de tosse, já com dificuldade de falar, mas ele gritava bem. Mas ele falava mal. Aí ele simplesmente, ele disse, sabe o que ele dizia? Ele dizia assim, não me interessa nada. Deixe o que é do corpo ao corpo, entendeu? Para o corpo, entendeu? A doença pertence ao corpo, eu sou livre de qualquer doença. E ele, em suas falas, ele exprimia, ou expressava, eu sempre faço confusão, todos os dois, né? Os dois certo. Ele exprimia uma despaixão, né? Às vezes até mesmo de desprezo em relação a Mitya, né? Você conhece ele, né? Nisargadatta Maharaj? Dos livros, né? Ele expressava muito desprezo, assim, não, a mim não me interessa nada disso. Então, alguns yanis têm uma atitude um pouco negativa em relação a samsara, Mitya e o manifesto. E eles dizem assim, não, eu sou livre, não me interessa nada disso, entendeu? Deixa o câncer, etc. Agora, por que o Ramana não quis tratamento? Mas ele estava, muito provavelmente ele estava, você viu como é os filmes, como é que ele caminhava no final? Tinha muita artrite, e andava tudo assim, o corpo totalmente já doente, etc. Até mesmo o sansari, quando o corpo fica realmente difícil de ficar carregando por aí, até mesmo o sansari que tem medo da morte, né? Porque ele não sabe quem ele é, muitas vezes ele opta por dizer assim, não, chega. Chega, muito sofrimento carregar esse corpo por aí, né? Arrastar esse corpo por aí. No início a gente vai pulando com o corpo, no final a gente vai arrastando ele, assim, cheio de dores. A dor não é eliminada. Hã? Você compreende a dor, mas ela não é eliminada. Ele sempre A dor pertence... Isso aí como você né? A última coisa é a dor, né? A dor pertence à constituição corpo-mente, né? Você viu as fotografias dele? Ele tinha lágrimas nos olhos de sofrimento, né? Foi operado, Foi. Ele não admitiu que não é isso que confunde, né? A pessoa saber que realizar ou não. Eu acho que tem que ser superado. Eu confundo as pessoas. De repente o cara era old fashion, né? Também, o excesso de dispassion, ou assim, eu estou pronto para ir embora, deixa eu morrer, gente, come on, you know? Né? Os discípulos têm essa mania chata de querer salvar o guru até o último momento, o guru fala, deixa eu morrer, gente. Dayananda, ele passou por bastante hemodiálise. Tantos anos. No final ele quis morrer? Não. Ele não. Ele gostava de viver, ele realmente, ele se arrastou ali, para chegar àquela idade, 80 e tantos anos. Né? A primeira vez que ele estava no satsang de São Paulo foi quando ele faleceu. Foi 2013. Lá em São Paulo. Foi. Na verdade, só a individualidade sabe se está eliminado ou não, se está realizado ou não. Você sabe se está. É uma coisa que transparece um pouco, né? Através da fala
e dos atos, o modo que a pessoa se comporta, etc. Transparece um pouco, né? Mas, fundamentalmente, tem pessoas que me perguntam no grupo, né, do Facebook, eles me explicam a situação, a condição deles, perguntam, mas já iluminei? Você acha que eu já iluminei? Se perguntar a mim, cara... Ele perguntar a mim, pergunta a sua mulher, pergunta ao seu marido, ao seu namorado, sua namorada. As pessoas que te conhecem, né? Fala pra ele entrar no quarto escuro. Hã? Fala pra ele entrar no quarto escuro. Se iluminar, ele tá iluminado. Esse negócio da dor é engraçado, porque quando a gente fala de realidade aparente, não é real, mas quando você sente dor, daí dá uma sensação de realidade, né? Não é real, você sente dor. A capacidade. É mais real que existe a dor. É real tanto quanto o resto. Tudo é aparentemente real, e o aparentemente real aparece como real, a menos que você tenha o conhecimento da realidade, né? Que é a única realidade que existe. Então, a capacidade de objetivar esses objetos aparentes, mentais, emocionais, tais qual a dor física, a dor emocional, a capacidade de objetivar isso, requer uma certa maturidade e uma capacidade discriminativa mais desenvolvida, entendeu? Compreensão, isso requer muito trabalho, né? De compreensão, contemplação, compreensão entre sujeitos e objetos, de tal modo que você possa objetivar a sua dor. Eu acho que eu já citei algumas vezes, né, quando o reconhecimento do ser ocorreu para mim, eu estava muito doente, e uma coisa mais estranha para mim, depois daquele evento, daquela situação, daquele clique, é que eu acordava de manhã, né, totalmente mal, e eu não estava de mal com a vida. Eu sofria mentalmente e fisicamente, mas era estranhíssimo perceber que eu não estava puto com tudo, entendeu? De mau humor e, né, fazendo outras pessoas sofrer também, entendeu? Porque antes, se eu ficasse mal, todo mundo tinha que ter que pagar um pouco, né, o preço. Né? Então, isso é chamado capacidade de objetivar você como jiva, entendeu? Você vê, esse é o corpo sofrendo, esse é a dor de cabeça, essa é a incapacidade de dormir, o mal-estar, etc, etc. Mas aí tem essa coisa, esse princípio baseado no conhecimento da sua real identidade, que permanece como fundo, vendo tudo aquilo e totalmente inalterado. Isso funciona como é difícil de explicar, mas ele imuniza ou ele protege o jiva, né, do envolvimento com aqueles objetos, sentimento, emoção e feeling, né? Entendeu? É muito interessante isso, muito misterioso, em certo modo, né? A capacidade de objetivar tudo aquilo e permanecer, né, não apegado, né, a tudo aquilo. Esses são os frutos do autoconhecimento. Sim, Flávio? Uma observação sobre a dor que é interessante, e talvez até para mostrar que também é irrelevante a gente ficar pensando muito, é que independente de autorrealização, suportar melhor a dor e coisas assim pode ser trabalhado por estados mentais. Existe até hipnose para você atravessar dores horríveis, estados mentais, né? Aqueles monges Shaolin lá que vivem a vida dedicada a suportar dores extremas e tal. Então, existe uma condição da mente, que ela é sem forma e mais dissociada, mais equânime, né? Sim. E que pode ser treinada, né? Sim, existe. Os yogis fazem isso, né? Eles se destacam quase completamente do corpo físico. É por isso que aquele cara ali que disse que era um Jnani, um yogi, ele foi lá e dizia, não, eu tenho certeza que eu sou um yogi, pode abrir a minha barriga ou minha perna, não lembro. Nada como um amor fino. Hã? Nada como um amor fino. Conforto.
Ok, o verso 24. O professor revela a causa do sofrimento humano que leva a muitos nascimentos e mortes e a escravidão no mundo, causada pela ignorância da verdadeira natureza do investigador. E revela a solução como a discriminação entre o ser pleno e o ser aparente, a mente. A discriminação entre o real e o ser pleno, o aparentemente real, o não eu, Jiva. Essa discriminação entre o real e o não real destrói a ignorância e seus efeitos. Então eu fiz uma como é que se diz? Abri uma parêntese importante, né? Que a discriminação entre o ser e não ser, ele destrói a autoignorância, né? Ele destrói a autoignorância na medida que a gente discrimina o ser do não ser e a gente reivindica a nossa identidade como o ser pleno, não dual, não limitado, né? Sempre presente. Né? Então essa discriminação, ela precisa ser seguida dessa reivindicação daquilo que nós somos, né? Porque, como eu disse, eu acho que no primeiro dia a gente pode discriminar o ser da mente e depois ficar em dúvida. O que eu vou escolher aqui? Mamãe mandou eu bater nessa daqui. Não, a gente faz a discriminação sabendo já o que é eterno e o que é temporal, o que produz sofrimento. Então a gente discrimina já naturalmente, reivindicando a nossa identidade. Vamos ver essa contradição aparente aqui. A escravidão é identificada pelo professor como a identificação com o não ser, não eu. E a sua causa é atribuída à ignorância do ser, né? A ignorância da real identidade. Este ensinamento, no entanto, nos apresenta uma aparente contradição. Se o ser, a consciência plena, o ser, consciência plena, é não limitado, então é não limitado, então o ser abrange tudo. Caso contrário, seria limitado. Se o ser, consciência plena, é ilimitado, então abrange tudo. Caso contrário, seria limitado. Esta lógica nos leva à conclusão inevitável de que mesmo o não-eu deve ser englobado pelo eu. Né? Então, por que o ser aparentemente, né, se torna o jiva e se sente limitado, e sofre desse fenômeno chamado a vida, etc, etc. Aí o Vedanta às vezes responde essa pergunta dizendo, por que não? O ser é ilimitado, entendeu? Através do Maya ele pode produzir qualquer efeito que ele queira. Né? Então, a ilimitação do ser permite ao ser de aparentemente, né, se tornar ou se sentir limitado como jiva, né? E essa lógica nos leva à conclusão inevitável de que mesmo o ser aparente, né, todos os objetos de mítias, deve ser englobado no ser total. Né? Então, qual é a contradição aparente? A contradição aparente que esse verso, esse comentário que é indicar, demonstrar, é que se tudo, no final das contas, não é nada mais, nada menos do que o ser pleno, né? Por que então eu tenho que fazer essa discriminação? Esse é uma outra justificativa que muitas pessoas utilizam no Neo-Advaita, nos caminhos diretos, dos atalhos, né? Para dizer, por que discriminar se, na verdade, tudo é somente a consciência ser pleno? Não precisa fazer nada, não precisa discriminar. All there is consciousness and you are that. É o slogan mais comum no mundo Neo-Advaita direto, né? Tudo que existe é a consciência e você é a consciência. Mitya, isso, aquilo, você quase estrangulou sua mulher ontem. Mas é Mitya. Não tem problema. Mitya é assim mesmo. Esse verso aí tem alguma coisa a ver com aquele mandou por Namadá?
Não, o Purnamada é referente à ilimitação, né? A natureza é ilimitada de tudo, né? Tudo é a não limitação, né? Até mesmo o manifesto é a não limitação. Eu não lembro exatamente as palavras. Você lembra, Fábio? Mais ou menos. Mais ou menos, né? Porque é tudo se tirar o pleno. Porque o Purnamada é interessante que ele vai falar de pleno como manifesto. É exatamente o que ele está falando agora. Então, se você tira o pleno do pleno, continua pleno. É o que ele quer dizer agora, né? Tal como se você removesse a miragem do deserto, não subtrai nada do deserto. O deserto é uma consciência. Essa é a questão, né? Se tudo é a consciência, né? Por que eu tenho que separar os objetos do sujeito? Se no final das contas, até mesmo o sujeito, os objetos, né? É parte do ser pleno, né? O motivo que a gente precisa fazer essa discriminação é que, muito embora o Mitya, né? seja fundamentalmente o ser pleno não é Mitya, porque Mitya é limitado por tempo, espaço, etc, etc. A menos que você realmente estabeleça a sua identidade como Satya, você vai estar, né, lidando com esse fenômeno, né, mutável e temporal, limitado em todos os sentidos, etc, etc, que produz a experiência de sofrimento psicológico no Jiva, né? Então a gente precisa separar, porque o Jiva é um objeto em Mitya, e o objetivo de fazer esse trabalho não é liberar realmente, por isso que não é liberar a consciência já é livre. Quem está sofrendo o problema aqui é o Mitya, o Jiva ignorante, entendeu? Então a gente faz isso para o bem do Jiva, tem que separar os objetos. Eu vou separar os objetos, tudo bem. Aí no final das contas você vai dizer para o Jiva, olha, mas não esqueça, hein? Você também é um objeto. Assim, agora como é que eu vou separar, né, os objetos do sujeito, se eu também sou o objeto, né? Então requer um pouco mais de trabalho e de investigação e de contemplação, sim? É por isso que fala assim, é a autorrealização do ser, e não do Jiva. Né? Que às vezes a gente, nessa identificação com o próprio Jiva, com o objeto Jiva, a gente quer realizar o Jiva, e não o ser. Isso é importante. Eu falava com o Alex isso hoje também, depois do almoço, né? Que no caminho, né, nesses caminhos diretos propostos pelo Neo Advaita, as pessoas não têm conhecimento completo, não querem fazer esse trabalho, né, de preparação, de discriminação, etc, etc. E, imediatamente eles querem sobrepor Mitya em Satya. Eles dizem assim, eu, o Jiva, sou ilimitado. Mas não é por aí. Entendeu? Isso é chamado de desilusão. Delusion. Yes, Roberto. Faz um favor, meu querido Felipe. Pega um pouco de água. Aquela água do container. Água boa. Aquela lá tem cloro, tem cloro, tem outras coisas. Tem flúor. Lá da cidade. Não, eu vou ficar com sede, tudo bem. Apesar de tomar com minerais. Você acha? Não tem minhoca, não? Minhoca invisível, né? Aquela que você só vê mesmo dentro do... Nematóide, você vê no microscópio. É barro com barro, né? Ok, barro tomando um pouco de fluoroide que clorina boa. Então, o que você ia falar, Roberto? Estava falando da sobreposição. Não, o Roberto estava falando alguma coisa. Essa conclusão de que mesmo o não-eu deve ser englobado pelo eu. Não é o quê? O não-eu deve ser englobado pelo eu. É o conceito de que Mitya está contido em Satya. Sim, o Mitya não é separado de Satya, entendeu? Então, Mitya é não separada de Satya, e muito embora ela não seja real, ela existe dentro do âmbito e não separada de Satya, mas não é real, é aparentemente real, tal qual uma projeção no deserto, né, o fenômeno da mirage, né?
São duas ordens de realidades diferentes. Elas coexistem sem nenhuma contradição e conflito entre elas. Entendeu? A secura da areia do deserto, ela não é abalada pela areia seca e a água é molhada. Né? Então, the dryness of the sand, traduz para mim, the dryness, a secura da areia, ela não é afetada pela molhadice da água, se diz assim? Né? A água é molhada, a areia é seca, são duas ordens de realidades, elas coexistem sem nenhum conflito, do mesmo modo que o sol e a praia no seu sonho durante a noite, ela coexiste com o frio e a escuridão do seu quarto de inverno, quando você está dormindo, né? São duas realidades que elas coexistem sem nenhum conflito e contradição, né? Maia é então o agente que cria essa projeção. O Maia é o agente que produz essas projeções, é a projeção do Jiva, Ishvara Jiva e o universo. Né? Essas duas ordens, mas só uma é real. São duas ordens, uma é real e a outra é uma sobreposição. É exatamente a metáfora mais demonstrativa, ilustrativa disso é a cobra, né, que é projetada na corda, né, a serpente na corda. Então, a corda, ela não tem nenhum problema com a serpente. Né? E se a gente for querer analisar a serpente, chegar perto para analisar a serpente, a gente não vai ter possibilidade de analisar a serpente, a gente vai encontrar a corda, né? Mas ainda assim, essa sobreposição faz com que a gente crie essa ordem de realidade subjetiva do Jiva, né? Que projetou, né? a cobra na corda. Do mesmo modo, Ishvara, né? Maya Ishvara projeta esse universo, né? Naquilo que nós somos, a consciência plena. Né? Ele projeta isso do mesmo modo, entendeu? Tudo que existe é a consciência, mas ela aparece como essa projeção aparente. Né? Então, essa projeção aparente não está separada da consciência. Entendeu? É tudo. Ela aparece através... Hã? Ela depende de... Isso aí, tudo existe por causa disso e não somente por causa disso, não separado disso. Tá? Mas não é real. Então, muito embora tudo seja Satya, fundamentalmente, né, para o Jiva precisa, né, isolar Satya de Mithya, de modo que ele possa reivindicar sua identidade como Satya, e depois ele compreende que Mithya também não é separado de mim, é uma projeção que ocorre dentro de mim, do âmbito da minha existência, consciência infinitamente ilimitada. Né? A analogia do espaço é sempre muito claro para compreender isso. Imagina o espaço, né? Que tudo ocorre dentro do âmbito do espaço, o espaço não é limitado por nada, né? A única diferença é que o espaço e os objetos de espaço, eles pertencem à mesma ordem de realidade. E a consciência e Mithya, a consciência e Samsara, né, são duas ordens de realidades diferentes. Né? Uma é real e a outra é aparentemente real. Ok. O professor diz que distinguir ou separar o eu do não eu não apenas destruirá os efeitos da ignorância, ou seja, a percepção da cobra, mas a própria raiz da ignorância, ou seja, o crepúsculo. Quando soubermos que a corda é uma corda, a partir de então, reconheceremos como tal. Não perderemos esse conhecimento e voltaremos a vê-lo como uma cobra sob qualquer condição. Isso responde a... Desculpa, eu esqueci seu nome, querida. Yara. Eu estava a pedir a Tânia, ainda bem que eu não falei Tânia. Yara. Então, isso responde a sua questão.
Quando soubermos que a corda é a corda, que o jiva é simplesmente uma projeção, né? É uma identificação errônea, né? A partir de então, reconheceremos como simplesmente um objeto. Eu vejo o meu jiva objetivamente, né? Como um objeto. Não perderemos esse conhecimento. Jamais a gente consegue ver a cobra na corda. A gente, né? O véu, né? De Tamas, o véu chamado Avarana, ou Tamas, ele foi removido e agora eu vi a realidade. A realidade é que a cobra é simplesmente a corda, né? Aí uma vez a gente compreende isso, né? Que a cobra é simplesmente a corda. Aí a gente jamais esquece disso. Mas as vásculas continuam. As vásculas continuam, naturalmente, mas elas vão morrendo na medida que você simplesmente objetiva elas e sabe, eu não sou minhas vássanas, eu não sou isso, eu não sou aquilo. E, acima de tudo, eu não quero ser operado por vássanas fundadas na auto-ignorância, né? Tira o alimento delas. Tira o alimento delas. E você já não é mais operado realmente por vássanas, né, de autoconhecimento. Antes do autoconhecimento, se você quer cultivar e desenvolver vássanas condizentes ao autoconhecimento. Quando você sabe quem você é, você desidentifica com vássanas e a sua vida não é mais realmente operada por vássanas, entendeu? Você simplesmente cortou a sua identificação com os três corpos. Né? Ser estabelecido como Nitya, como Satya, consciência plena, livre de toda essa temporalidade, né? Dos três corpos, dos cinco koshas, etc. Net. Tem a ver com o que você está dizendo na discriminação? Sim, tem a ver. A diferença fundamental é que quando você chega no Vedanta, ele diz para você primeiro que você é isso. Aí depois ele diz, mas você é condicionado a pensar que você é aquilo. Então aquilo são todos os objetos com os quais você se identifica, né? Então você é convidado a discriminar, já sabendo que você é isso, né? Você vai discriminar not this, tudo, né? Todos os objetos com os quais eu me identifiquei, eu tenho que quebrar essa identificação discriminando not this. Mas você já sabe o que você é. E por outro lado, em alguns círculos, né, espirituais, eles fazem essa discriminação not this, pensando que no final das contas você vai ser o vazio, quando você esvazia todo o universo. Entendeu? Mas esvaziar o universo é impossível. Vai, not this, vou precisar de quantas vidas para, né, negar todos os objetos. Nossa, faz muito sentido a lógica do Vedanta começar logo de cara pelo você é a consciência plena, porque esses dias você falou lá dessa síntese metodológica, a Piaropapavada, né? Pela observação do vaso, né? O barro, o vaso de barro, você é convidado para olhar o vaso de barro. Sim. Aquela O barro análise. pode fazer várias formas. O vaso é essencialmente barro e finalmente você vê no vaso somente a essência. Barro. Vê todas as coisas somente como seu. Vocês pensam que eu sou fanático? Não existe nada como Vedanta. Devagarzinho vocês vão concordar comigo com o tempo, né? Eu não sou nenhum gênio espiritual, mas eu fiquei 30 anos no mundo espiritual, experimentando muitas coisas, tentando daqui, tentando dali, lendo todos os gurus da minha geração, né? Aí quando eu abri o Vedanta e comecei a ler Vedanta, eu falei, nossa, isso aqui é no outro planeta, né? Não é isso que você sentiu também? Eu acho que a gente, assim, na nossa faixa de idade, principalmente, né?
Você fala por você mesmo, porque eu sou jovem, né? A gente cansa, né, Ali? Cansa, né? Porque busca resposta é incompleta. É resposta incompleta. Eu sempre tive um sentimento dentro de mim. Há alguma coisa que vai acontecer maior, e eu não chego nesse maior, porque não era o momento, né? Mas quando a gente chega nesse momento, a gente diz assim, puxa, era tão simples, né? Apesar de ser complicado, da gente chegar lá, né? É complicado. Mas a gente tentou tanta coisa, foi aqui, foi ali, foi lá, viu isso, viu, achou que era assim, se convenceu, depois diz, não era mais isso. E aí chega no Vedanta, então dá aquele relax, apesar de ter que trabalhar muito, né, para conseguir chegar lá, mas dá aquele relax e a gente diz, pô, que bom. A gente entrou no ônibus, a gente relaxa, e vai seguindo o protocolo, né? Saiu da chuva, né? Pegou o ônibus. Saiu da chuva, você não precisa mais carregar as bagagens suas, né? No ombro aqui, você bota no ônibus, o ônibus leva, né? O Ramana Maharaj gostava dessa analogia, né? Quando você vai no trem, né? Você não segura as suas malas no ombro ou na cabeça, você bota ela no trem e ela vai, né, levar. Do mesmo modo, você simplesmente relaxa, deixa toda essa aflição sua, né? E faz o seu trabalho espiritual. Ok, a ignorância não é uma coisa existente separadamente oposta ao autoconhecimento. Isso porque pode ser esclarecido substituindo o termo consciência pelo ser, né? Podemos enquadrar o significado do verso da seguinte maneira: a noção de algo que existe independentemente da consciência só pode aparecer na consciência. O que a gente estava falando, né? Tudo que ocorre, né, dentro desse paradigma de time, espaço-tempo, só pode ser a consciência, porque tudo que existe ocorre somente porque, né, esse princípio, testemunha não experiencial, né, chamado conhecimento, consciência, né, estou presente. Tudo ocorre dentro do âmbito da consciência, né? Então, naturalmente, tudo que existe, né, nessa projeção aparente ocorre simplesmente não separado da consciência. A noção de limitação existe apenas na consciência ilimitada e se resolve na consciência quando analisada apropriadamente. Até mesmo a ideia de que eu sou limitado, eu estou sofrendo, I'm bound, né? Eu sou prisioneiro de samsara, etc. Essa é uma noção, né? Ninguém consegue provar isso. Ninguém consegue provar que eu sou a mente, eu sou o corpo, e eu sofro, etc. É uma ideia, é uma noção. Então a gente precisa, né, de seguir essa análise apresentada pelo Vedanta para resolver essas outras noções. A noção de limitação existe apenas na consciência não limitada e se resolve na consciência quando a gente analisa elas apropriadamente seguindo a lógica do Vedanta. O Vedanta é simples, mas nem sempre é fácil aplicar o Vedanta, aplicar-se à nossa situação, né? O Vedanta é simples, mas nem sempre é fácil, né, aplicar o Vedanta às nossas situações de vida, pois o conhecimento é obstruído, né, é desafiado pela ignorância profundamente arraigada, cuja imensa complexidade deve desmoronar. Às vezes as pessoas perguntam, mas o Vedanta parece tão complexo, tão difícil, etc. Não, a ignorância que é complicada. É tão complexa, tão complicada a ignorância, que às vezes o Vedanta parece complicado para satisfazer essas ignorâncias complicadas. Tem pessoas que têm uma ignorância simples, e tem pessoas que sofrem de ignorância complexa, né? Então o Vedanta tem para todos. Essa complexidade de ignorância deve desmoronar. O Vedanta, como James gosta de falar, né? It's very simple, but not easy. Né? É muito simples,
Mas não é fácil. Por quê? Por causa da ignorância que é tão profundamente, né, persistentemente arraigada. Mas as boas novidades novas é que é absolutamente possível, e é somente possível para nós, yanis vedantinos, que chegamos pelo menos no ônibus e sabemos que somente através do conhecimento, não, a moksha é possível. Nós somos os privilegiados. Como é que a gente diz? A crema de la crema. Quem é que me falou isso? Você fica falando isso, eu estou começando a desenvolver um ego da crema da... Alguém me falou isso. Foi você? Quem que falou? Não foi? Hã? Foi você? Então, a Beta que falou isso. Eu estou começando a me sentir o máximo aqui. A crema de la crema. A gente precisa de encorajamento, né? São tantas notícias que são, né, um pouco deprimentes, né? A gente precisa de comer um tiramisu. Você sabe tiramisu? Aquele doce italiano? Sabe o que significa tiramisu? Tiramisu. Su significa para cima, né? Alguma coisa que me levante a moral, né? Tiramisu. Me tira para cima. Eu lembrei de um vídeo muito legal do Dayananda, dele falando sobre autoestima. De ressignificar a autoestima, né? A gente precisa ter a nossa autoestima elevada, né? Quando você significa isso na sabedoria, que você é o ser que é independente aí das vicissitudes da vida, não precisa ficar se preocupando tanto na sua autoestima, na dependência de condições de corpo, como você se quer. A propósito, seguindo essa lógica do Fábio, a autoestima é muito importante, né? É um trabalho de base. Né? A gente não precisa de ser um ego desses egos dessas pessoas, né? Porque o complexo de superioridade nada mais é do que um complexo de inferioridade, né? Mascarado, né? Essas noções de superioridade. A gente tem que neutralizar tanto um como o outro e desenvolver um ego sadio, né? Um ego equilibrado, moderado, né? Sabendo que eu tenho as minhas virtudes, as minhas falhas, etc, etc. Mas tudo somado, eu faço parte da crema de la crema. Então, claro, estou no ônibus do Vedanta. Pegamos o caminho direto. O caminho direto e completo e extensivo, né? Porque a gente vai cobrir tudo, né? A gente não vai parar só aqui, né? A gente vai ter que investigar tudo isso e muito Karma Yoga também, né? Acho que a gente deveria abrir um ashram. Quando é que você vai abrir o seu ashram? Deu errado lá. Esse cara, ele há anos que ele está dizendo para mim que ele ia ficar rico e ia abrir um ashram. Ninguém ganhou na loteria esportiva, não existe mais a loteria esportiva. Olha, quando eu era garoto no Brasil... 22 hectares de floresta, aí eu investi e a construtora me passou a perna. Mais um karma para eu resolver. Você está cheio de karma, eu tenho medo de ficar muito próximo de você. A boa notícia é que agora eu estou assim, tipo um teflon. O karma escorrega, né? O karma escorrega, vou resolvendo. Que ótimo, bom. Ele me convidou para ir para São Paulo, eu estou com medo que estoure uma outra bomba no caminho, ou lá, até uma inundação em São Paulo, eu perco o avião, entendeu? O Brasil entra em guerra. Uma associação entra em guerra, associação com o Fábio. O último encontro que eu Ubatuba foi a greve dos caminhoneiros. Cara, nossa, pessoas não conseguiram chegar. Ainda bem que essa vez a gente só teve a chuva de Joanópolis, que não foi um desastre, né? Quem que levantou a mão? Tinha mais uma dúvida. Olha, essas dúvidas são difíceis, né? Quase sempre. Por favor, não exagera. Não, mas em cima seja em cima. Só uma validação, na verdade. Ishvara, ela é quem governa a mente. Ela, você acha que é uma menina? Ou é um menino? É rosa ou é azul? A gente tem que pintar a Ishvara de rosa? Ok, é menina. Cuidado, né? Inclusive não seremos dois. Então Ishvara Governa Nietzsche, né?
Sim. E como Nietzsche está contido, ele é dependente, está condicionado à consciência plena, e o Jiva, enfim, a consciência individual, ela reflexo, a consciência plena refletida, né? Uma vez eu lembro que você comentou, então mesmo Ishvara depende da gente, como consciência. O Ishvara, ele naturalmente, ele evolve da consciência através de Maya. Maya projeta Ishvara, Jiva e o universo. Né? Então depende da consciência. Evolve da consciência através de Maya. Né? Não, então era isso mesmo, eu queria tentar, as peças estão um pouco soltas, assim, conseguir juntar. Então, porque você fez esse comentário... Qual foi o comentário? De que mesmo no final, Ishvara também depende de nós como consciência. Né? A gente acha que tudo depende da consciência. Tudo aqui deve a sua existência à consciência. Consciência significa Sat Chitananda. Sat é a existência, né? Chit é a consciência, o conhecimento, né? O conhecimento, esse princípio conhecedor. E Ananda é a ilimitação infinita. Então, essa Sat Chitananda, que é a consciência, a existência, né? Um milagre da vida do ponto de vista de Samsara, de Mithya, né? Tudo, Mithya deve a sua existência, a consciência, né? A Sat Chitananda é a consciência. Só que aqui a consciência aparece como objetos limitados por nomes, formas, cores e propriedades, entendeu? E de um certo modo, Ishvara aqui depende também do Jiva, porque nós somos sócios, né? Nesse sistema. A gente produz, né, as vasanas que servem a Ishvara para governar os nossos meios ambientes e entregar, né, pessoalmente o Parabdha Karma de cada um de nós e o meio ambiente, né, necessário. Você deu um exemplo, acho que eu já li em outro lugar também, não sei, mas você também deu um exemplo da questão só para entender a questão dessa projeção de Maya e consciência. O exemplo do filme projetado na tela do cinema. Né? Sim. O filme seria Maya ou Mithya, a projeção seria Maya ou Mithya, e a tela seria a consciência, numa ordem de realidade diferente da projeção. Em analogia, a luz do projetor seria a consciência, né? Aí o filme, né, seria a Maya, né, que projeta o Mithya, né, a Samsara, os objetos e o mundo, etc, os jivas. E a tela? E a tela você pode ver, na verdade eu acho que eu acho que nessa analogia, não, você tem razão, a tela nessa analogia é consciência. A luz, não lembro bem se a luz se refere a Maya. Acho que é a Maya que projeta. Não, nessa analogia existe uma distinção entre a luz do projetor, aí Passou por isso no capítulo 1 ou 2 do livro. O James faz uma explicação que é a mente sem forma é como a tela. Sim, né? sim. E existe uma outra analogia que é como a luz permeia tudo, Sim. Maya é como se fosse a película do filme, né? Sim. Então quando brilha, ela projeta. E a luz? Na mente, que é sem forma. E a luz? Não, existe. Então, a luz é a consciência. E aí, nessa analogia na tela do cinema, né, ela é vista como a tela, porque a tela é o fundo, né, o substrato no qual essa dinâmica do filme, né, com os atores, ela acontece, né? Então, a consciência é esse substrato, esse princípio, esse fator, né, sempre presente, jamais. E por que dessa analogia da tela do filme? Né? Porque quando a gente projeta, né,
esse filme, né? Essa projeção dessa história, etc., ocorre de tudo, né? Ocorre muito sangue, naturalmente, né? Porque as pessoas se matam, isso e aquilo, e nada disso afeta, não tem nenhum pingo. Você vai ver depois lá um filme de guerra, você vai lá depois analisar, não tem nenhuma gota de sangue na tela. Então, por quê? Nenhum furo de bala na tela. Por quê? Porque são duas ordens de realidade diferentes e elas não se contradizem, entendeu? A tela é a consciência, é a única realidade. E ela tem esse filme, né, chamado Samsara, projetado, né, nela, e sem tocá-la, sem afetá-la, sem manchá-la, né, e ela permanece ali, né, sem se modificar, etc, etc. O mais interessante também é observar que quando a luz projeta, você está observando a luminosidade que vai ficar na tela, aqui tudo é miragem, porque não tem nada aqui, entendeu? E é projetado tudo como se tivesse gente, cavalo, nada. Precisa de um meio para testemunhar essa projeção. Então aqui, por exemplo, você vê aquelas poeirinhas, né? Na projeção, e o colorido, tudo que vai sendo projetado lá. Tem tantas analogias lindas, maravilhosas, né? Você ia dizer alguma coisa, Beta? Eu ia perguntar se no Shiva, se eu for pensar no corpo sutil, a mente é aquela que vai tomar consciência de Maya e que que sabe que tem os objetos, aí o intelecto vai começar a discriminar o que é... Você falou que a mente vai tomar consciência de Maya. O que significa tomar consciência? De todos esses... Não, a mente, projetado, né? A mente é a função do nosso corpo sutil, né, que sente o impacto com o meio ambiente, os estímulos do meio ambiente. Que vê todos os objetos. Que recebe o impacto, ou contata os objetos, etc, etc. E a função principal dela é sentir, questionar e mover a mente do indivíduo para uma resposta a esse estímulo, tá? Mas o aspecto nosso, que é mais discriminativo... Vai começar a discriminar o eterno do temporal. Exatamente, a discriminação ocorre no intelecto. E a nesse partir aspecto. do momento que a gente começa a fazer essa discriminação e vai separando isso, aí quando eu tenho clareza dessa discriminação toda, eu consigo ver a tela. É isso? Não, esquece a tela para esse momento. Tá. Porque daí eu consigo ver. Você é a tela, ok? Você é a tela, mas vamos esquecer a tela nesse momento. Você precisa separar você das suas experiências, seja qual for, tá? Qualquer experiência que você tenha, qualquer objeto, se for agradável e de muita satisfação, você lembra que você não é aquilo, tá? E se for desagradável, entendeu? Lembre que você não é aquilo, porque você não é aquilo que se modifica. Todo e qualquer objeto de experiência, você precisa de discriminar como o não ser, o não eu, ou o eu aparente, tá? Seja ele uma experiência, um objeto de experiência de prazer ou de dor. É muito fácil a gente se identificar com os objetos de prazer, né, e tentar reprimir ou negar os objetos de insatisfação, de dor, de aversão, né? Então a gente precisa discriminar. E essa é uma coisa que a gente tem a oportunidade de fazer a cada momento das nossas vidas, né? A gente vai experimentando uma situação e outra, e no fundo da nossa mente a gente está ali, ok, eu sou a luz que iluminou essa experiência, eu sou a luz que iluminou essa experiência, entendeu? Naturalmente, no início, a gente desenvolve uma mente mais condicionada por Sattva e a gente se identifica com o intelecto, esse discriminador, essa discriminação. Discriminar a consciência do intelecto é um estágio mais avançado, tá? Mas no início, a gente
usa o intelecto para discriminar tudo aquilo que está abaixo do intelecto, entendeu? A mente, as emoções, os pensamentos, ok? O ego com as suas idiosincrasias, né? Temperamentos, as suas loucuras pessoais, as suas manias de autoimagem, grandeza e de inferioridade, whatever, todo o senso de identidade do indivíduo. Então a gente começa a discriminar tudo isso, né, no plano sutil e no plano sutil também, porque as pranas são muito sutis, às vezes elas são apresentadas como integradas ao corpo, o campo sutil também. Então a gente vai discernindo, né, ou discriminando a gente dos nossos sentimentos, né, dos nossos os órgãos de... Como é que é? Percepção? Não. Nosso sistema fisiológico autônomo. Muitas vezes a gente diz, eu estou suando, né? Estou suando tanto. Né? O ser jamais soa. Né? O corpo sua. Obrigado. O que o ser jamais sua, né? Então, em todos nesses níveis aqui, entendeu? Eu estou constipado. Né? Não, o ser sofre de constipação ou de diarreia, entendeu? Então, todos esses níveis aqui de experiência, né, relativa aos nossos sistemas, né, dos pranas, né, a gente vai distinguindo, né? Eu não sou nada disso aqui, dessa experiência, eu não sou a mente, o intelecto, eu não sou o corpo físico também. Então a gente vai discriminando tudo isso daqui. Aí quando o intelecto já está mais sutilizado, etc., aí ele começa a contemplar o ser e no final das contas ele tem que negar a realidade a ele mesmo. E esse é um estágio mais avançado, é quando o intelecto ele compreende, ele apreende, né? Quando ele está muito contemplativo, muito sativo, que ele compreende e apreende o fato de que ele é a consciência pura. Tá? E aqui também o intelecto tem que discriminar esses estados também do corpo causal, chamados estados de grande prazer, né, de satisfação, do sono profundo, ou quando a gente obtém os objetos que a gente deseja tanto, a mente é resolvida e a gente experimenta uma forma daquilo que chama da Nanda Maya Kosha, né? O bliss, kosha, o kosha do bliss, da satisfação, da felicidade, do contentamento. Então todas essas experiências, né, muito agradáveis, muito satisfatórias nesse plano também, o intelecto discrimina, né? E a realização eu sou o ser ocorre no intelecto. É quando o intelecto ele precisa, né, entre sacrificar ele mesmo, né, mas não no sentido negativo. Ele precisa reconhecer a grandiosidade daquilo que ele é, em vez de ser essa função aqui, ele não é simplesmente o reflexo da luz, ele é a luz original, o iluminador, né, da mente, etc., do intelecto, etc. Entendeu? Então isso aqui é tudo muito prático, a aplicação do Vedanta. O Vedanta não é a teoria e prática, né? Estou falando isso em referência àquela dúvida que você parecia ter antes do almoço. O Vedanta é para ser aplicado de modo prático em nossas vidas, essa discriminação, e começa exatamente do modo que você tem feito, né? Shravana, 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 né? Submetendo a minha mente, uma vez, duas vezes, três vezes. Você não fala ele lê inglês, né? O Safalim me falou que não. Então você fica com o material que nós temos, esses vídeos vão chegar a você num futuro muito próximo, etc. Lê tudo aquilo que você conseguir ler dentro do material da nossa página no Facebook e no meu website, tem coisas lá também. E fique à vontade de me contatar com as dúvidas, mas primeiro faça o seu trabalho de ouvir. Tá? E venha a esses encontros de sábado e de terça-feira, se você puder, no webinar. Né? A gente vai fazendo o nosso trabalho de casa e sabendo, né, que tem trabalho pela frente. Mas, como eu falei no primeiro dia, né, nós fomos desenhados, né, como fazedores de ações.
A gente tem que fazer alguma coisa a nível físico, a nível verbal ou a nível intelectual. Então, nós somos amantes do conhecimento, então a gente vai fazer o trabalho mais nobre que tem, que é o trabalho de contemplar e discriminar e reconhecer, realizar a minha natureza livre e ilimitada, né? Então não existe nada melhor para fazer na vida, né? Principalmente se o nosso karma permite, né? Se a gente tem um karma que permite, eu tenho tempo, dinheiro, eu não tenho filhos, não tenho marido, etc, etc. Então... Marido não é problema. Não, eu estou falando isso em referência a ela porque ela me disse que ela se separou do marido, etc, etc. É melhor ainda, porque quando você tem o outro, né, e tem muito karma, aí rola um apego, etc. Só uma complementação quando ela falou da tela, talvez uma outra analogia que ajuda a fazer uma distinção de que não se trata de um conhecimento que possa ser percebido objetivamente como a tela, por exemplo, a analogia do olho. O olho ele consegue ver tudo menos ele próprio, mas você sabe que é o olho que está vendo, não se trata de não saber. Você... Quando o intelecto reconhece o ser, é quando o ator reconhece o personagem, que ele não é o personagem. Sim. Essa seria a analogia. O ator, se ele se identificar com o personagem, aí ele vai sofrer os papéis do personagem, né? Mas quando o ator é completamente desidentificado, ele vai ser o rei num filme, no outro filme ele vai ser um mendigo. Para ele não importa, ele ganha o cachê dele altíssimo se ele for famoso, né? Não importa qual seja o papel. Ele ganha os milhões dele para fazer qualquer papel. Então, essa é uma outra analogia. Um rei, né, dormindo numa cama, né, com lençóis de seda, etc, etc, e um mendigo dormindo na rua, no asfalto sujo, cheio de poluição e perigo, etc, etc. Quando eles dormem profundamente, qual a diferença, né? Todos dois são simplesmente a consciência no estado de Ananda Maya Kosha, todos dois desfrutando dessa paz ilimitada derivada, né, desse estado, né? Não dual, no sentido que é tamas, né, quase sem nenhuma inclusão de rajas. Ok. Qual verso? Essa é a última página aqui, né? Quantas horas a gente fez, Cláudio? 1h27 minutos. Uau, olha, a gente está pegando pesado hoje, hein? Então vamos lá, vamos fazer daqui a pouco, acabar isso aqui, fazer 5 minutos de xixi e voltamos imediatamente. Tem tantos banheiros aqui, né? E tem muitas árvores também para os homens. Você sabe que lá onde eu fiz o seminário na Índia, né? Era uma pobreza ali na Índia, né? É uma guest house muito legal, o Marcos conhece, Sunshine Guest House. Então a gente usa lá o teto, o roof, que é uma coberta, etc. A laje lá em cima. E a gente faz aquele espaço que vocês viram algumas fotografias, né? Muito lindo, etc. Mas para ir no banheiro tem só um banheiro mais sujo, pequeno, chechelento. Um banheirinho, lá embaixo você tem que descer 1, 2, 3 níveis de escada para ir fazer o xixi, né? Naturalmente eu estou lá em cima, eu estou sempre olhando para ver se trovar um modo de fazer xixi lá em cima sem ter que descer. Né? Mas não achei nenhum modo de fazer isso, então eu desço para fazer, mas todos os másquios, né, como se diz, os homens, né, todos os homens fazem fora da guest house, nas árvores, em volta, assim, porque um banheirinho só, a fila das senhoras ali, que não pode fazer xixi no mato, né, deixa o banheirinho para elas já são indignadas o suficiente de fazer xixi naquelas condições, imagina fazer no meio dos insetos, né?
Mas ainda tem muita coisa latrina, né? Não precisa nem agachar, né? Sem pé. O estudante quer saber o seguinte: o que há para ser conhecido? Isso aqui é uma pergunta complicada. O que há para ser conhecido? O verso 25, o estudante quer saber o seguinte. Ele parece um cara que eu conheço, que quando faz uma pergunta, faz 5 perguntas dentro de uma pergunta só. Olha, eu quero saber, e eu quero saber detalhadamente e o mais rapidamente possível. Ó. A natureza e origem da escravidão, por favor, me explique. Qual é a natureza e a origem da escravidão? Né? Número 2, como a escravidão é sustentada e mantida? Número 3, como a libertação é obtida? Número 4, a natureza do não-eu. Número 5, a natureza do eu. Número 6, como discriminar entre eu e não eu. Né? Se vocês um dia me fizerem uma pergunta desse tipo, eu cancelo o Facebook. Uma de cada vez. Uma por dia. Aqui, o aluno é ambicioso, ele quer o ensino completo, inteiro. Ele está especialmente ansioso, ansioso, essa é uma palavra, né, que a gente conhece muito bem. Ele está especialmente ansioso para saber como discriminar o eu do não eu, que é a chave para a libertação. A joia suprema do Vedanta, né, discrimination. Viveka Chodamani significa a joia suprema da discriminação. Esse trabalho do Shankara. O estudante foi informado de que ele é livre, que ele é a consciência ilimitada. Ele então pergunta, como eu, a consciência sempre livre e não limitada, me tornei escrava e limitada como Jiva? Né? Ele quer saber isso, né? Ele obviamente não aceitou a afirmação do professor, que disse que, ei, não faça pergunta, acredite e reivindique a sua identidade como a luz da consciência livre e ilimitada. Então, ele não é um estudante fácil de ser convencido. Ele falou, não, eu quero saber tudo aqui. Os piores estudantes são aqueles que querem saber por que Ishvara criou o universo, né? Por que Maya projetou o universo. Esses são os piores. Né? O estudante, ele quer saber essas coisas. Ele, obviamente, não aceitou a afirmação do professor e ainda identifica a consciência com o corpo-mente individual. Ele sabe, no entanto, que há uma maneira de se libertar dessa identificação. E é isso que ele quer que seja exposto, ensinado. O professor garante que todas as suas perguntas serão respondidas. Né? Então, o verso 26. Ouça com atenção, o professor diz. Pois a discriminação é ensinada em detalhes e aplicada com diligência em todos os momentos da sua vida. Todos os momentos da minha vida? Eu não sabia que era tão comprometedor assim, né? Vedanta é prático, não é teórico. Não é uma filosofia, mas um meio de conhecimento. Não nos é exigido dar consentimento, intelectual a uma proposição, mas examinar criticamente o ensinamento por meio de nossa própria análise e experiência. Quando descobrimos que o ensinamento é sólido, válido, extensivo e completo, espera-se que o usemos como princípio governante de nossas vidas. Uma vez a gente esteja convencido de que o Vedanta é completo, extensivo, sólido, sofisticado, o único meio válido, né? Para revelação, eu sou o ser, o professor espera que o aluno use o Vedanta como princípio governante de sua vida. Né? Isso significa total dedicação. Os versos seguintes descrevem em detalhes o que é o não-eu, anátema. Isso depois dos 5 minutos do xixi. Isso termina essa outra parte. Fecha para mim. Não.